Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu vou falar da importância da moeda digital do Banco Central para a democracia econômica, ou seja, para que haja um acesso mais igualitário de todas as pessoas, aos recursos da sociedade, inclusive ao dinheiro, que o dinheiro é muito escasso, né, na sociedade. Então, como a gente pode fazer para que as pessoas que estão endividadas, né, que estão sem uma fonte de renda, elas passem a ter uma situação melhor, né? Então seria uma política pública, né, de redução da desigualdade por meio da distribuição de dinheiro. Mas é claro que isso tem que ser feito com uma série de critérios, né? E então eu vou primeiro dizer o que é a moeda digital do Banco Central, tal como foi proposta pelo FMI, quando a Christine Lagarde era presidente, isso há poucos anos atrás, como ela tem sido implementada em países ocidentais, né, como o Brasil, que através do Drex, né, é a proposta inicial do Drex, que é diferente da proposta original do FMI. E também vou dizer vou explicar por que a implantação de uma moeda digital de Banco Central nos moldes do documento do FMI, assinado pela Christine Lagarde, poderia ajudar muito a democracia, o processo democrático, né? Principalmente no aspecto econômico, né? De democratizar a economia. A gente ter um sistema econômico que possibilite menor desigualdade, maior acesso das pessoas aos recursos. Tá bom? Então vamos começar falando da moeda digital do Banco Central em relação à moeda convencional, que no Brasil é o real, né? O real ele é emitido pelos bancos e quando os bancos fazem empréstimos, né? Já há uma série de estudos que mostram que a moeda convencional, a gente chama um nome mais técnico, é moeda de varejo, ou seja, moeda usada pelas pessoas físicas e jurídicas no mercado, nas transações comerciais. A moeda que a gente usa, né, que o povo usa, é a moeda de varejo, tá? Tem outros tipos de moeda que eu vou falar aqui, mas essa é a moeda de varejo, a moeda usada para as transações no mercado, né? A sociedade de mercado, economia de mercado, usa uma moeda chamada moeda de varejo, que no Brasil é o real. Quem emite o real não é o Estado Federal, tá? O que o Estado Federal faz? O Estado Federal emite títulos que são convertidos em reservas pelo Banco Central do Brasil. Essas reservas são leiloadas para os bancos. Os bancos convertem o real que eles têm, né, que eles emitem, e comprando reservas, que essas reservas servem de garantia, de base para as operações de empréstimo que esses mesmos bancos fazem. Então existe uma regra, né, que os bancos têm que manter essas reservas em uma quantidade compatível com a movimentação que eles fazem, né, de empréstimos, para que no caso, né, de uma crise bancária, esses bancos consigam honrar, né, tudo, todos esses débitos que eles geram, né? Então, por que o Estado paga juros para os bancos privados? Porque o Estado não pode emitir o real, a moeda de varejo. Então, o Estado federal, ele no Brasil, precisa de reais para os seus gastos, né? Pagar o funcionalismo, para manter déficits estatais, né? Para investimentos e gastos em saúde, educação, transporte, infraestrutura, né? Gastos militares, etc, etc, né? Então o Estado tem uma série de gastos, esses gastos precisam ser saldados em real, a moeda de varejo, mas o Estado não pode emitir real e pagar as suas contas, e colocar isso nas suas contas e pagar as suas dívidas ou fazer os seus gastos em real. Com real, não pode emitir um real para cobrir seus gastos. O Estado não pode, tá? E essa aqui é a origem do problema todo. Tem leis na Constituição brasileira, americana, que proíbe isso.
Então, o que o Estado faz? O Estado ele emite títulos, né? O Tesouro Nacional emite títulos autorizados pelo Congresso, né? E aí, né, esses títulos são convertidos em reservas, que é uma moeda real, né? É o real, mas não na forma de varejo, tá bom? Então essas reservas não podem ser usadas, né, para pagar, por exemplo, os salários, para pagar a aposentadoria dos funcionários públicos, não pode, né? Essas reservas precisam ser vendidas para os bancos. Então, qual é o atrativo para os bancos comprarem essas reservas? É que o governo, o Estado vai pagar juros. Então temos as taxas de juros, é a taxa que o Estado paga para os bancos fornecerem o real para o Estado, né, e o Estado, em troca, fornece as reservas que os bancos precisam para garantir os empréstimos que eles fazem. Então é um sistema que funciona de um modo bem azeitado aí, né, porque ele foi montado para ser assim, e ele é muito benéfico para os bancos e para os investidores que compram, né, os títulos ou as reservas do Estado Federal, em troca recebendo juros, né? Que é o atrativo que o Estado oferece para quem compra esses títulos ou para quem converte reais em reserva. E o Estado Federal precisa fazer isso, pagar esses juros, para ter reais de varejo para pagar as suas contas. Então, o que acontece? O que aconteceu com a social-democracia no mundo todo, né? Gerou um aumento grande da dívida pública, porque ao Estado, para o Estado ter dinheiro para investir, né, em saúde, educação, infraestrutura, pagar aposentadorias, etc., né, o Estado precisa pagar juros para quem emite a moeda de varejo, que são os bancos privados e investidores, né, capitalistas, grandes capitalistas, os investidores. E os bancos eles ganham juros para, né, comprar os títulos e converter os reais em reservas. E o Estado precisa desses reais, que ele não pode emitir os reais, a moeda de varejo, né? Certo? Então isso gerou no mundo, todo o mundo democrático, né, em que o Estado está voltado para o bem-estar do povo, fazer investimentos públicos para melhorar a vida do povo, isso gerou em todo o mundo um aumento grande da dívida pública, né? A gente vê, por exemplo, no Japão, a dívida pública ela é maior que o PIB, né? Então todos os países envolvidos têm uma dívida pública grande, porque é o preço que eles pagam dentro desse sistema monetário para poder ter dinheiro, né, o dinheiro de varejo para fazer gastos, investimentos para melhorar a vida do povo, através, né, de várias frentes, né, como, por exemplo, na educação, nas escolas públicas, né, nos sistemas públicos de saúde, em uma série de obras de infraestrutura, que inclusive são importantes para atrair empresas, indústrias, né, para gerar infraestrutura para o desenvolvimento industrial, né, e na área de serviços, investimentos em tecnologias, né, que geram novos aparelhos, novos produtos que são úteis para o povo, né, como o telefone celular, por exemplo, né? Isso entra, a internet, tudo isso entra a pesquisa financiada pelo Estado. Certo? Então, o preço que a social-democracia pagou e paga para conseguir gerar um maior nível de bem-estar para o povo é o aumento da dívida pública. E esse foi o grande argumento do neoliberalismo, que é justamente, né, uma tentativa dos grandes capitalistas, do grande capital, de barrar essas medidas democráticas, né, de melhoria da vida do povo, né, colocando um limite no gasto público, né, porque, né, se o Estado obedecer essa regra, né, que não pode gastar mais do que arrecada, né, o Estado deixa de investir em quase tudo isso, né, e então nós teríamos, né, um Estado reduzido, né, que não está preocupado em promover o bem-estar do povo. E o que acontece? Né? É o salve-se quem puder, né? Aí o povo tem que se virar, né? Quem é rico vai tirar vantagem da sua riqueza e quem é pobre vai ter que lutar para sobreviver sem ter recursos, né, para
participar dessa luta, né, dessa competição de uma forma justa, né? A pessoa já sai em desvantagem. Ela tem que fazer o que aparecer para sobreviver, mesmo que isso seja prejudicial. É o que a gente vê aí com a precarização, né, do trabalho, né, a desvalorização do ser humano, né, que tem que se submeter a todo tipo de atividade, mesmo sem ter carteira assinada, mesmo sem ter os direitos, né, trabalhistas, para conseguir sobreviver. Porque é quando o Estado se omite, né, de fornecer condições de vida melhores para as pessoas, para o povo. E como é que então que os grandes capitalistas fazem isso, né? Fazem isso por meio de medidas, né, como o teto de gasto no Brasil, né, que restringem, limitam o gasto, a dívida pública. E então agora vem a grande questão, né? Não tem um jeito do Estado fugir dessa camisa de força, ou seja, o Estado emitir já o real de varejo e pagar a aposentadoria, pagar salário de funcionário público, financiar o SUS, pagar bolsas, né, para os estudantes carentes e financiar, né, o ensino público desde do ensino fundamental até o ensino superior. Por que o Estado, né, não tira essa camisa de força? Então, se o Estado pode emitir moeda, né, sem gerar dívida, por que o Estado se submete a essa situação de ter que pagar juros e ter a sua dívida crescendo de um modo incontrolável, né? Por que não se põe um fim a isso? Bem, quando era presidente do FMI, a Christine Lagarde propôs um documento introduzindo, né, o conceito de moeda digital do Banco Central, que seria uma moeda digital que está nos computadores do Estado, né, está instanciada em computadores por meio de códigos. Nesse aspecto é como as outras moedas digitais, né? Mas seria uma moeda que o Estado poderia emitir e pagar suas contas, e pagar Bolsa Família, pagar todas as suas despesas com essa moeda, sem precisar mais captar moeda de varejo dos bancos pagando juros. Então, isso traria para o Estado democrático, ou seja, aquele Estado que está voltado para promover o bem-estar do povo, para reduzir a desigualdade, para criar oportunidades de trabalho, para criar fontes de renda para o povo, abriria novas possibilidades, porque poderia emitir, né, moeda de varejo, que seria, né, no caso do Brasil, o Drex, né, custear, né, financiar todas essas iniciativas democráticas, populares com essa moeda, sem precisar captar real dos bancos, né, sem precisar pagar juros para os bancos. Né? Seria a forma de evitar esse crescimento da dívida pública em todos os países desenvolvidos do mundo, né? Que esse crescimento gera uma certa angústia, uma certa ansiedade, que isso vai dar, onde isso vai chegar, né? Com a moeda digital do Banco Central, acabaria esse crescimento das dívidas públicas, seria uma forma de controlar a dívida pública, né? Porque, né, se o Estado emite moeda e financia os seus investimentos, os seus gastos com essa moeda, ele não está gerando dívida nenhuma, né? Se ele tem esse poder de gerar moeda, por que ele vai se endividar com os bancos e com os investidores com grande capital? Não precisa, né? Bem, agora a gente entra um pouco na filosofia da coisa, né? Eu não sei se a Christine Lagarde percebeu isso, mas o que está implícito nessa concepção de ideia, nessa concepção de moeda digital do Banco Central de Varejo? É que o dinheiro é do povo, né? Quer dizer, que o Estado é democrático, o Estado é do povo, ele vai emitir dinheiro e vai usar esse dinheiro para o bem do povo, né? E qual é a concepção filosófica subjacente ao neoliberalismo, a todas essas ideias do Estado mínimo, etc.? É que o dinheiro é dos grandes capitalistas. O dinheiro não é do povo, né? Então,
né? A pessoa, quem tem o dinheiro, quem detém a exclusividade do dinheiro, né, na sociedade são os grandes capitalistas, os bancos, né, os investidores. Eles que têm o poder financeiro. E eles, então, né, é, vendem ou atribuem parte desse poder ao Estado mediante pagamento de juros. E com isso o Estado se endivida cada vez mais. Então eles mantêm o Estado ali no cabresto, né? Mantêm o Estado sob o controle deles, através desse sistema financeiro existente. Então introduzir a moeda digital do Banco Central como moeda de varejo, né, quebra isso. O Estado fica livre para emitir moeda e gastar conforme suas diretrizes. É claro que o Estado pode gastar mal, né? Esse dinheiro pode se perder na corrupção, em estatais improdutivas, né? Em aumentos de certos setores do funcionalismo que não trabalham para honrar o que eles ganham, né? Pode ser mal gasto, é um risco que se tem, né? Mas se a sociedade for realmente democrática, tem que ter mecanismos de controle de como o gasto público, o investimento público é feito, né? É óbvio, né? Porque se for mal feito, gera inflação. Por que gera inflação? Porque aumenta o poder aquisitivo das pessoas sem estar aumentando a produtividade, né, da economia, né? Então as pessoas vão ter mais dinheiro para comprar e vão ter menos produtos para serem adquiridos. O que acontece? O preço sobe. Então, o uso de uma moeda digital para promover o desenvolvimento, promover a redução da desigualdade, tem que atuar nas duas frentes. Não só, né, fornecer oportunidade de trabalho e de renda para o povo, mas também investimentos na produção, para as pessoas terem o que comprar com o dinheiro que elas vão receber, né? Tem que se atuar nas duas frentes. Isso aí digamos assim, elementar em termos de teoria econômica. Todo mundo tem que saber, que trabalha nessa área econômica tem que saber disso, né? Agora, isso não é um motivo para impedir que o Estado faça investimento público, né? E a moeda digital é um meio de possibilitar que o Estado faça investimento público sem aumentar a sua dívida. Então, ela é importantíssima para um Estado democrático. O que é um Estado democrático? É um Estado que serve ao povo, né? Não é o Estado neoliberal que serve aos capitalistas, ao grande capital, né? Aos bancos e grandes investidores, que eles querem ter o poder financeiro com eles. Então, há leis que, né, favorecem isso, que, né, o Estado não possa atuar como emissor de moeda de varejo. Agora, a moeda digital de Banco Central, ela pode ser moeda de varejo, então ela quebraria essa prisão que o Estado ficou, né? O Estado social-democrata ele caiu numa armadilha, numa arapuca, né, da dívida pública e em muitos países a social-democracia entrou em crise, né? Porque não conseguiu mais manter o nível de investimento, de gasto público para cumprir as suas funções ligadas à melhoria da vida do povo, né? E se introduzir a moeda digital de Banco Central de varejo, o Estado recupera o seu poder de fogo, seu poder financeiro para fazer investimentos, gastos públicos que melhoram a vida do povo e que empoderam as pessoas, né? Dá maior autonomia para as pessoas não serem mais necessárias a vender a sua vida, né, para poder sobreviver. Sobrevive perdendo a autonomia, né? Então, no Brasil, o que está acontecendo, né? O Banco Central, que tem uma relativa autonomia, embora continue sendo do Estado Federal, ele não é uma entidade privada que pode fazer uma política por conta própria, né? O Banco Central continua sendo um órgão do Estado Federal, mas ele tem um grau de autonomia que possibilitou e possibilita que ele esteja implementando uma moeda digital que não é de varejo, né? Ao que tudo indica. Isso ainda não se bateu o martelo, a gente não tem certeza.
A gente espera que o governo do Lula mude isso e que faça com que o Drex seja uma moeda de varejo. Porque se não for, vai perder a chance de sair da camisa de força do neoliberalismo, né? Então a gente está esperando que em algum momento a equipe econômica do Lula introduza o Drex de varejo, né? O Drex que possa ser usado como queria a Rita Pimenta, que era presidente da Caixa Econômica Federal, que foi retirada de lá, removida desse cargo, que o Drex seja usado, por exemplo, para pagar o Bolsa Família, para pagar as aposentadorias, né? Isso seria, então, o grito de liberdade da democracia econômica no Brasil. Tiraria essa camisa de força. É claro que isso abre um risco de inflação, mas eu pergunto para vocês, né, o Bolsa Família, quando foi introduzido, aumentou a inflação? O auxílio emergencial de R$ 600 aumentou a inflação? Pagar as aposentadorias dos funcionários públicos em dia, isso aumenta a inflação? Claro que não, né? Isso favorece a economia porque tem mais liquidez, né, para as pessoas comprarem, vender. Atualmente se estima que 80% do povo brasileiro esteja endividado. Isso é muito ruim para a economia, porque as pessoas não têm como comprar os produtos que são produzidos. Aí as indústrias reduzem a sua capacidade produtiva, né? Produzem menos, mandam gente embora, né? Contratam, fazem contratações terceirizadas, trabalhadores precarizados, né? Porque não está vendendo um montante suficiente para manter a situação, para manter, né, o seu balanço contábil no positivo, né? Qualquer empresa, quando está no negativo ou está no zero, né, balanço zero, ela tem que tomar alguma medida, senão ela vai à falência, né? Então, isso também não é novidade nenhuma, né? O John Maynard Keynes já tinha falado essa importância da demanda efetiva dentro de uma economia capitalista e também numa economia socialista, né? Tem que ter pessoas com recursos para adquirir os produtos, senão não vende. Se não vende, então tem prejuízo, a fábrica fecha ou reduz suas atividades, aumenta o desemprego e o produto interno bruto cai, né? E a qualidade de vida do povo cai, né? Certo? Então, só recapitulando, eu não sei se eu fui claro, né? Vocês podem aqui nos comentários fazer as perguntas que vocês quiserem. Recapitulando, né? A importância da moeda digital do Banco Central para a democracia é que ela abre a possibilidade dos estados soberanos emitirem moeda de varejo, que é aquela moeda que ele pode usar nos gastos e investimentos públicos para melhorar a vida do povo, né? Porque a situação atual é que não pode fazer isso, né? Não pode emitir moeda de varejo. Então, o que é preciso fazer? Pagar juros aos bancos para que os bancos e investidores, grandes investidores privados, né? Para que esses bancos e investidores convertam o real, que é a moeda de varejo, o real de varejo, né, em reservas ou que compre os títulos do Estado, né, para o Estado então ter reais, moeda de varejo, para fazer os seus gastos de investimento. Atualmente funciona assim, né? Com o Drex isso não seria mais necessário, não seria mais necessário o Estado Federal pagar juros a ninguém, né? Ele emitiria a moeda, né, o Drex, e com o Drex de varejo pagaria as suas despesas, faria os seus investimentos, né? Colocaria dinheiro no caixa lá do BNDES para investir nas empresas, grandes empresas, pequenas empresas, cooperativas, né? Investir nas potencialidades do nosso país, de produção de alimentos, né, de energia limpa, investir nisso sem gerar dívida nenhuma, né? Não haveria, a dívida pública com o tempo seria paga e não haveria mais endividamento. O Estado emite a moeda e faz seus pagamentos, né? A chamada moeda fiat, né? Emite a partir do nada, não tem laço, não tem garantia. A única fonte de suporte é a confiança, né? Que
que, que o povo tem num Estado democrático, quer dizer, um Estado que estaria atuando em prol do povo. Então esse Estado, ele tendo a confiança do povo, ele emite a moeda e usa essa moeda para o bem do povo. É isso que a gente quer, né? Sem depender dos capitalistas que né, emprestam o dinheiro que eles têm para o Estado, cobrando juros altíssimos que aumentam a dívida pública, certo? Tá bom, gente? Então, um abraço para todos e vamos em frente.